Em primeiro lugar, o meu nome é Diogo Pato, em pré-venda da Panda Security, agora WatchGuard. O tema de hoje é efetivamente o ransomware, um tema que acredito que já tenham ouvido falar imenso. O objetivo é, sem dúvida, revermos aqui alguns tópicos, revermos também algumas novas técnicas que estão a ser utilizadas, e começo desde já por aquilo que são vertentes de entrada, vertentes de ataque, possivelmente o mais utilizado, ou garantidamente o mais utilizado, a vertente de phishing, ou seja, no fundo, a tentativa de fazer passar um e-mail que não é legítimo por um e-mail que efetivamente é legítimo e que leva normalmente o utilizador a ceder informação, quer a nível de credenciais, quer a nível de outro tipo de informação, ao atacante, de forma a que a máquina possa ser comprometida. Aqui, muito particularmente, o que assistimos nos últimos tempos é uma evolução naquilo que é o método. Realmente, o que vínhamos no passado era uma tentativa de caracterização desse e-mail não legítimo com todas as características de que normalmente vêm no e-mail legítimo. No entanto, imaginem o que será agora efetivamente fazer este tipo de ataque utilizando realmente e-mails legítimos, ou seja, muitas das vezes são outras entidades que são atacadas primeiramente e a partir destas, com base naquilo que é o seu livro de endereços de direções com quem costumam falar, efetuar um ataque direcionado a um alvo final, mas garantindo que o mail a partir do qual o phishing chega é de facto um mail legítimo, que foi comprometido e que me garante que poderá passar por soluções de anti-phishing que efetivamente utilizam, ou por um lado, técnicas de reputação, quer de domínio, quer do URL, que com certeza passará naquilo que são validações de ligação na SMTP, o domínio corresponderá com certeza ao próprio remetente e por aqui fora. Outro vertical de entrada, certamente muito importante, continuam a ser ataques via RTP, ou seja, através da utilização de brute force, a tentativa de identificar utilizadores com uma palavra passe fraca ou que efetivamente não utilizem soluções de múltiplo fator de autenticação e que torna-se relativamente simples depois efetuar aquilo que é a descoberta da palavra passe que está configurada. Dar-vos também a ideia de que, se pensar, é relativamente simples conseguirem chegar a um endereço válido, um utilizador válido de uma determinada empresa, seja através de redes sociais, seja através das relações que existem nessas próprias redes sociais, seja através dos próprios sites das empresas, onde muitos destes mails e responsáveis por departamentos dessas empresas são apresentados, as suas direções de e-mail são apresentadas e a partir daqui torna-se relativamente simples efetuar uma tentativa de ataque a determinados domínio ou em princípio, a validação de serviços que estarão publicados, posteriormente validação de autenticação de um utilizador que sabemos que existe e resta-nos de facto apenas e só o password para conseguir comprometer ou ter um acesso ilegal a esse recurso. Outro aspecto bastante importante tem que ver com vulnerabilidade de software. Basta lembrarmos ataques relativamente recentes de WannaCry e Petya, em que efetivamente num curto espaço de tempo foi possível atingir centenas de milhares de utilizadores e de recursos por todo o mundo, e simplesmente porque efetivamente as atualizações não tinham sido efetuadas, apesar de haver um patch para este tipo de vulnerabilidades. E por outro lado, já o falámos ali um pouco ao nível de phishing, a ideia de que cada vez estes ataques são cada vez mais complexos, compostos até, e que têm determinadas fases, e essa fase pode perfeitamente passar por atacar uma empresa mais pequena, com menos recursos em termos de segurança, em termos daquilo que é propriamente as pessoas dedicadas à parte de cybersecurity, e a partir desta sim, efetuar um ataque direcionado ao alvo final. Basta recordar 2020, tivemos um grande exemplo em Portugal, uma das maiores empresas em Portugal que efetivamente foi atacada e o ataque foi efetivamente feito através de um provedor de serviço e não propriamente diretamente à empresa. No fundo, e olhando aqui para alguns exemplos daquilo que seriam um e-mail de phishing normal, e-mails que em tudo aparentam ser dos remetentes indicados, mas que em determinada característica de facto consegue-se perceber que estão direcionados para outro tipo de URL, estão direcionados para outro tipo de domínio, onde efetivamente existe um dropper ou um fecheiro infector e que levará a cabo depois outro tipo de ações ou simplesmente ganhar acesso e permissões sobre a máquina de destino.
Foi exatamente, ou mais ou menos isso que aconteceu com o WannaCry e o Petya, e aqui a ideia é muito simples. Uma vez termos uma máquina comprometida dentro da rede, uma vez o atacante esteja dentro de uma rede, numa das máquinas, com privilégios elevados, torna-se relativamente simples, através de execução de processos legítimos, e processos que tipicamente são utilizados, através de protocolos que são, na sua essência, básicos para uma comunicação em rede, e que, de facto, através deles, e no caso foi o SMB, podem-se levar a cabo outro tipo de ações, movimentos laterais, descoberta de novas máquinas, catalogação de informação, e a partir daqui, de facto, das duas uma, criar o tal sintoma. Falava-vos de que o WannaCry, peço desculpa, o ransomware acaba por ser um sintoma, não necessariamente a infecção, e faço uma analogia, de facto, com a atualidade em que estamos, e com a virologia humana, e realmente o ransomware acaba por ser simplesmente um sintoma, em que é visível que aquela empresa foi atacada, é visível que aquela empresa sofreu consequências com o ataque, está a ser pedido um resgate, mas não é o caso único de um ataque à empresa, não é o caso único de uma empresa que foi efetivamente comprometida, que efetivamente foi feito um acesso ilegal àquilo que é a sua informação, à sua propriedade intelectual, mas que simplesmente não houve um resgate, não houve um pedido de dinheiro, por assim dizer, e que neste momento ninguém sabe, simplesmente por isto. Simplesmente não sabemos se já fomos alvo de um data breach, ou se simplesmente, de facto, não sabemos que o fomos, ok? E, portanto, muito importante ter consciência de que, uma vez comprometida uma das máquinas da rede, torna-se realmente fácil ou menos custoso levar a cabo ações maliciosas, porque eliminamos toda uma componente de acesso ilegal, ou de ganhar acesso a essas máquinas, e depois temos privilégios sobre os processos da máquina, temos acesso a executar uma série sem fim de tarefas de administração, ou que podem ser entendidas como tarefas de administração, e que são muito mais difíceis de identificar numa perspectiva de prevenção. Avançando exatamente para um caso destes, casos em que efetivamente a primeira coisa que acontece num ataque à rede não é efetivamente a encriptação das máquinas, e aqui, se quisermos, podemos fazer um pouco um regresso ao passado e olhar para o primeiro ataque de ransomware de 1989, em que, mesmo nesta altura, e apesar do ataque ter sido relativamente rudimentar, mesmo um algoritmo de encriptação foi único para todas as máquinas e extremamente fácil de reverter, mas um dos triggers, ou o trigger dessas infecções, eram exatamente 90 reinícios da máquina, ou seja, uma máquina, no caso foi através de uma floppy disk, o floppy disk, cerca de 20 mil floppy disks foram enviadas, quem as recebeu colocava-as no seu computador, efetivamente não havia nenhum ataque nesse momento, mas após 90 reboots, de facto a informação do disco C era encriptada. Okay? E, portanto, aqui mais ou menos a mesma coisa, no sentido em que existe algum tempo, ou existirá com certeza um momento de latência de um ataque na rede. Uma vez comprometido uma dessas máquinas, tipicamente o que acontece é uma fase de recolha de informação, uma fase de enumeração daquilo que são os recursos que efetivamente poderão significar dinheiro nessa rede, de validação daquilo que são as políticas de segurança existentes, nomeadamente qual o antivírus, tem anti-tampering, não tem anti-tampering, por aqui fora. Portanto, uma série de informações que são relevantes depois para efetivar um ataque final, em que aí sim é solicitado um resgate desta informação. No caso particular, estamos a ver exemplos do Emotet, do Redex, do Trickbot, em que, mais uma vez, através do protocolo SMB, é relativamente simples a disseminação do código original por todas as outras máquinas, através de serviços que eles em si são perfeitamente legítimos. O próprio protocolo SMB é legítimo, pode, no entanto, ser utilizado para estes fins, e tipicamente o passo seguinte é ganhar portanto, footprint, portanto, presença naquilo que é o sistema da empresa, conseguir ganhar recolher novas credenciais, perceber exatamente qual o diagrama da rede, credenciais de domínio, e daí
a partir daí sim fazer uma disseminação do ataque. Que tipo de técnicas, e portanto aproveito para vos convidar efetivamente a participar, obviamente, porque o objetivo, ou o que pensei fazer foi exatamente falarmos um pouco daquilo que existe no mercado, que tecnologias existem no mercado, que tipo de técnicas estamos a utilizar no dia de hoje nas nossas infraestruturas para nos proteger daquilo que é um ataque de ransomware. E da minha perspectiva, ou da nossa perspectiva, será sempre um ataque e, como vos disse, um sintoma. Okay? Existem várias técnicas para levar a cabo um ataque cibernético. Um dos sintomas desses ataques é efetivamente um ransomware, mas haverão outros. E, portanto, o tipo de tecnologia e de soluções que temos de ter na nossa rede não deverá estar focado essencialmente só em ransomware, mas deverá estar focado em qualquer tipo de ataque cibernético, em qualquer tipo de técnica que possa ser utilizado para levar a cabo um ataque cibernético. Okay? Portanto, vamos olhar um pouco de que forma é que o ransomware poderá conseguir fazer o bypass antivírus, programas de whitelisting ou soluções de whitelisting, bem como é que funcionam mais ou menos ao dia de hoje, soluções de anti-spam e de análise de filtro de conteúdos. Bem como será suficiente, ou será que um sistema de backup responde na totalidade àquilo que é, ou remedia na totalidade aquilo que é um ataque ransomware? Bom, no fundo, estas são as perguntas que queria deixar no ar, que tentarei convosco também responder. Olhando especificamente para aquilo que é um antivírus, o que sabemos do antivírus é, tipicamente, ele tentará detectar e identificar ficheiros maliciosos, tipicamente catalogados por MD5 ou hash, e tentar identificá-los no sistema. Ou, porventura, algum outro que se comporte de alguma forma ou que tenha características estáticas, na maior parte das situações, semelhantes a outros que já conhecemos. Existe depois outro tipo de tecnologia que me permite efetivamente fazer uma emulação daquilo que é um desktop e, portanto, detonar em ambiente virtualizado, sandbox, efetivamente determinado fecheiro suspeito. Ora, um dos problemas com este tipo de abordagem é que, efetivamente, existem triggers para executar um ataque malicioso. Ou seja, nem sempre, e vimos exatamente o exemplo de 1989, em que seriam precisos 90 reboots para que o ataque se efetivasse, para que a encriptação, o processo de encriptação fosse lançado, e, portanto, é sempre extremamente difícil num ambiente virtualizado, ainda que possamos de alguma forma emular o número da placa de rede, ou identificador de placa de rede, identificador de disco, identificador de diversos drivers, é sempre extremamente difícil conseguirmos emular todas as características que temos num ambiente de execução. E muitas das vezes esse poderá ser um dos triggers para que este ransomware, ou para que este processo de encriptação seja lançado. Já vimos casos em que era feita uma validação ao idioma do teclado, já vimos casos em que efetivamente era feita uma validação a determinado utilizador com privilégios de administração, ou se determinado utilizador em particular, nomeadamente o CFO da empresa ou CEO daquela empresa, era utilizador logado na sessão de trabalho. Portanto, existe aqui uma série de informações que perdemos quando tentamos executar um determinado processo suspeito num ambiente virtualizado. Depois existem aquilo que se chamam custom packers, ou seja, pacotes de, no fundo, software, que estão em formatos diversos, em que provavelmente alguns dos antivírus tradicionais não conseguirão fazer a sua análise. E, mais óbvio ou menos óbvio, talvez aquilo que são o que chamamos de fileless attacks, ou seja, ataques em que não existe um malware, não existe um fecheiro, não existe um processo, e que torna-se bastante mais difícil identificar aquilo que é efetivamente a componente maliciosa da execução. Estamos a falar de processos que são legítimos, command line, PowerShell, algum tipo de execução de scripts, bem como WMI, em que efetivamente parte de, digamos, essas ferramentas por si só, elas são legítimas, não as poderemos nunca bloquear porque são paralelamente utilizados para tarefas de administração do próprio sistema operativo, e em que as suas instruções, por assim dizer, essas sim serão o conteúdo malicioso de execução. Por outro lado, pensem que um atacante tem também ao seu dispor basicamente todas as ferramentas que nós temos, ou seja, é relativamente simples validar se determinado fecheiro já está a ser identificado pelos fabricantes como malicioso ou como suspeito
ou simplesmente desconhecido. Existe uma série de sites que me permitem correlacionar ou fazer o upload de um determinado fecheiro, ou mesmo só da sua hash, para este tipo de fontes de conhecimento e de inteligência, e dizer-me se de facto vão ser identificados como maliciosos ou não. Isto numa perspectiva, obviamente, de antivírus, daquilo que é um modelo tradicional de identificação de conteúdo malicioso. Outro tipo de solução existente no mercado tem que ver com, são soluções de whitelisting, em que eu, perentoriamente, digo que este processo é legítimo, este processo não é legítimo, este processo não conheço e portanto, vou considerá-lo não legítimo. Aqui a grande questão prende-se exatamente, por um lado, com todo digamos que o trabalho necessário para manter uma lista minimamente atualizada com aquilo que são processos legítimos e não legítimos, ou que eu preciso para o meu negócio, e que de facto demora e que é um trabalho contínuo. Não posso dizer hoje que este processo é legítimo, porque amanhã, efetivamente, esse processo pode ser explotado e pode ser ele sim um dos processos que me está a introduzir ações maliciosas no meu sistema. Por outro lado, o que falámos anteriormente, ou seja, cada vez mais ataques ransomware são levados a cabo, uma vez comprometida a máquina, uma vez elevados os privilégios de acesso dessa máquina, tipicamente o método ou a técnica utilizada é lançar instruções maliciosas através de processos legítimos, seja o Explorer, PowerShell, como vimos, Command Line, sejam scripts, sejam macros, de facto é injetado código em processos legítimos e é este código que, aproveitando determinadas vulnerabilidades do sistema, me leva efetiva à ação maliciosa. Mais um exemplo do que estamos a falar, nomeadamente uma macro, que no fundo o próprio utilizador, conhecendo como funciona uma macro, apesar do típico aviso de que está a executar um fecheiro perigoso, acaba por permitir essa execução e que no fundo acaba por no back-end, executar um script que chama, por exemplo, o interpretador de PowerShell Command Line, e que depois este sim, ou seja, através de uma comunicação posterior, um HTTPI, baixa um dropper ou um infector, ou seja, através da própria livraria de encriptação existente na maior parte dos sistemas operativos atualmente, acaba por efetivar essa encriptação. Sistemas de backup, ok? De forma muito simplória e de uma forma muito simples, vantagens, efetivamente eu consigo remediar, ou seja, uma vez comprometido o meu sistema, reativamente, eu consigo regressar a um estado em que estava. No entanto, existe aqui um fator muito importante, que é, não existe garantia absolutamente nenhuma de que a informação que foi encriptada não foi exfiltrada, número 1, e número 2, um dos principais rendimentos atualmente o ransomware, que é a publicação dessa informação, ou seja, descredibilização da empresa, publicação de informação pessoal dessa empresa e desse negócio, e que acaba por ter, digamos que, danos económicos ainda muitíssimo maiores do que simplesmente o pagamento de um resgate. De facto, o backup garante-me poder voltar a um ponto de restauro em que eu continuo ou volto a ter, digamos que, a minha arquitetura de IT a funcionar, o meu negócio a andar, mas não me garante de forma alguma que toda a propriedade intelectual da minha empresa não possa ser roubada e não possa ser exposta e descredibilizada publicamente. Em termos de antivírus propriamente dito, acabámos por já passar um pouco por este tipo de problemática. Número 1, na maior parte dos ataques do ransomware ou nas campanhas de ransomware, efetivamente, cada um dos artefactos utilizados nesse ataque são utilizados unicamente uma vez. Os próprios domínios IPs relacionados com os command controllers que são utilizados durante o ataque estão poucas horas online, digamos assim, disponíveis, e portanto tudo o que seja baseado em proteções do URL com base reputacional, em bases de conhecimento que catalogam hashes de processos maliciosos ou payloads, ou mesmo que catalogam, digamos, comportamentalmente ou a nível daquilo que são características destes processos de forma estática, acabam por estar desatualizados. Não quer dizer que não sejam úteis tudo aquilo que pudermos de forma
eficiente e automática detectar com base num fecheiro de assinaturas, que seja, ou com base naquilo que é uma fonte de conhecimento disponível através da cloud, vamos fazê-lo e devemos fazê-lo. No entanto, não será nunca suficiente para podermos prevenir um ataque de ransomware que utilize, por exemplo, processos legítimos ou que, obviamente, garantirá que todos os artefactos que forem utilizados nessa campanha são únicos, são novos e não estão a ser detectados pelas bases de dados de motores de antivírus. Ora, o que propomos em forma de solução, digamos assim, da nossa perspectiva, é um modelo de proteção, primeiro que tudo, proativo, ou seja, que não esteja baseado em determinado tipo de características ou de indicadores de compromisso que tipicamente recebemos após uma infecção para ter uma ação, no fundo, ok? Uma vez mais, indicadores de compromisso tipicamente são IPs que foram utilizados no passado noutros ataques, podem ser domínios que foram utilizados no passado por outros ataques, podem ser hashes que foram utilizadas e que são conhecidas como maliciosas e que advêm do passado e de passadas experiências, mas sabemos também que um ataque ransomware que vai ocorrer amanhã muito dificilmente vai utilizar este tipo de indicadores. Vai com certeza utilizar outros diferentes. Ainda assim, uma primeira camada efetiva baseada numa base de conhecimento, seja ele um fecheiro um fecheiro de assinaturas local, tipicamente, no nosso caso, multiminuto, e que interage de forma contínua e permanente com uma fonte de conhecimento em cloud. Tecnologias heurísticas que me possam rapidamente descobrir, efetivamente, comportamentos similares àqueles que já conhecemos do passado como maliciosos, mas, acima de tudo, algo que vá um passo à frente naquilo que é a capacidade de prevenção. E, neste segundo layer, temos detecções contextuais, ou seja, com base em tudo aquilo que ocorre no ambiente de execução, todos aqueles dados que podemos registar enquanto eventos, vamos poder, de forma proativa, tentar identificar sequências de eventos que me possam levar a um ataque. Não estarei à espera daquilo que é o meu motor de antivírus para detectar um determinado fecheiro, mas sim estarei à espera de uma sequência de eventos que poderá simplesmente ser, por exemplo, o meu WinWord a executar uma macro, que por sua vez executa um script, por sua vez executa um PowerShell, que por sua vez chama uma command line e que por sua vez descarrega um fecheiro do tipo MSI ou .ll de um HTTP ou de um HTTPS. Isto seria efetivamente uma sequência de eventos que poderá ou não poderá levar, mas que efetivamente merece uma investigação em termos comportamentais. E fazê-lo, aqui a ideia é, e dentro daquilo que é um ataque cibernético, existem várias fases, e poder identificar esse ataque o quanto antes. Ou seja, se eu puder parar um ladrão na porta do jardim, não vou esperar que ouça o estilhaço do vidro da janela a partir. É um pouco a ideia, e perdoem mais uma vez a analogia. Uma outra camada relacionada com vulnerabilidades, no fundo, do motor de anti-exploit que me possibilita a monitorização de tudo o que são instruções lançadas através de processos legítimos, bem como, para além das próprias instruções, perceber e perfilar comportamentalmente a execução de todos os processos e não só aqueles que tipicamente poderão estar mais dispostos a uma vulnerabilidade e permitir, por exemplo, perceber qual é que é tipicamente a alocação em memória para instrução de um processo A. Porque é que hoje este processo A está a alocar outro tipo de espaço de memória para lançar as suas instruções. Podia ser um comportamento desviante, um comportamento anómalo e sobre o qual o próprio anti-exploit, o motor de anti-exploit, iria permitir também uma análise. Outra camada, uma camada 4, que se baseia naquilo que chamamos um serviço gerido, 100% da Station Service, ou seja, a capacidade de classificar 100% das aplicações que estão num determinado dispositivo protegido e classificá-las de forma gerida, sem qualquer intervenção do administrador da solução, e poder classificá-lo de forma permanente ou contínua, ou seja, mesmo que um processo, ainda que esteja digitalmente assinado por um certificado, perceber efetivamente se esse comportamento que está perfilado, se amanhã alterar, eu perceber que é necessário uma reclassificação e, portanto, haver preventivamente um bloqueio, aquilo que chamamos, digamos que um conceito de Zero Trust, apenas isso só permite a execução daquilo que são processos que estão classificados como confiáveis. Okay? Finalmente, uma camada 5, uma camada que visa exatamente dar resposta
àquilo que não se consegue prever. Ou seja, um serviço de investigação de threat hunting, que tipicamente o output destas investigações proativas são exatamente as regras de detecção contextual, que vemos ali na Layer 2 e que tipicamente estão localmente nas máquinas. E, portanto, o que estamos aqui a tentar identificar não é, digamos que, como é que funciona o MOTEP, não é se eu estou a ver sequência de eventos que representam e que correspondem à sequência de eventos que normalmente vemos em ataques utilizando MOTET, mas sim tentar perceber se, conhecendo a forma de trabalhar desta família MOTET, se poderá haver aqui hipótese de eu fazer exatamente o mesmo, mas utilizando outro tipo de técnicas. Portanto, gerar, digamos que hipótese de novas técnicas de ataque, comprová-las com dados reais, dados que são recolhidos de todos os ambientes de execução protegidos pela solução, e conseguir perceber exatamente se existem aqui algum tipo de novas técnicas que estamos a observar, muitas delas, e começam por ser ataques não sucedidos, ou que não são efetivados na sua última fase, mas que nos dão claramente a informação ou deixam pistas para que eventualmente possam ser novas técnicas a utilizar no futuro. Okay? Tudo isto num serviço gerido, efetivamente, pertencente ao próprio produto. Sintetizando, e acabamos por já falar imenso sobre aquilo que são as regras de detecção contextual, são, no entanto, um excelente diferenciador, são o output daquilo que são as investigações proativas do serviço de threat hunting, e que este serviço de threat hunting pode ser, digamos que, visível no limite, com uma chamada departamento técnico a dizer, de facto está a ser alvo de um ataque, estamos a ver sucessivas tentativas de brute force através da RDP, e de facto as duas deverá, em termos de alteração de política de segurança, poderá ou não publicar o serviço se não precisa dele, ou alterar a porta em que está a publicar, e efetivamente estes utilizadores estão comprometidos, estão identificados, e de facto valerá a pena aumentar o nível de autenticação, utilizando um two-factor authentication ou multi-factor authentication, ou mesmo restabelecer a própria password para uma mais complexa. Falámos também aqui no anti-exploit como um complemento, obviamente, ao patch management. Não vou debruçar muito sobre patch management hoje, mas efetivamente é algo que não poderá estar dissociado daquilo que são políticas de segurança de uma empresa, porque a maior parte dos ataques que utilizam processos legítimos para envio de instruções maliciosas é exatamente através de vulnerabilidades. Portanto, por um lado, o módulo patch management extremamente interessante, extremamente vantajoso e essencial. Por outro lado, a capacidade através de um motor de anti-exploit, uma vez catalogado o tipo de ação que é feito para explorar estas vulnerabilidades, a capacidade de criação de como que um virtual patching para corrigir aquelas que são as vulnerabilidades conhecidas para determinado software, determinada versão. Modelo de 100% attestation, um pouco só mais de informação. No fundo, o que pretendemos é um modelo preventivo, ou seja, eu não preciso que me infectem um determinado feeder, um fecheiro no disco C para perceber que está a decorrer uma encriptação. O que eu pretendo é que, se o processo de encriptação é desconhecido, então eu pretendo bloqueá-lo preventivamente e ter a certeza se efetivamente é um processo confiável ou se, por outro lado, é um processo malicioso. E é desta forma, com este tipo de modelo, para tudo o que é ataques baseados em malware, que conseguimos preventivamente parar esse processo que é desconhecido. Não queremos ter, digamos que um universo de 70-80% das aplicações da minha empresa que esse nem sequer sei se são confiáveis. Não quero só identificar processos maliciosos nem suspeitos, quero ter classificado todos os processos que estão em execução na minha máquina. Preventivamente, se eu não conheço, eu quero bloquear estes processos e quero, de uma forma obviamente rápida e sem impacto no meu negócio, receber uma classificação que não seja um falso positivo. Serviço de threat hunting, acabámos por já falar basicamente nas principais características. Dizer-vos que, efetivamente, naquilo que são chamados os ataques living off the land, ou seja, que utilizam ferramentas e processos que já existem no sistema operativo, é uma das formas
mais otimizadas para conseguirmos detectar novas técnicas, novos comportamentos, portanto, técnicas que não conhecemos, nunca vimos, ou variações daquilo que são ataques que já estão catalogados, mas que em determinados momentos dessa sua sequência de eventos de ataque são alterados. Ao invés de descarregar uma livraria de um HTTP ou HTTPS, simplesmente fazem o load de uma livraria de encriptação existente no próprio sistema operativo. Para terminar, e no fundo, acabámos por ver um pouco todas estas opções, estamos também a ficar um pouco limitados em termos de tempo, mas acima de tudo rever aqui algum tipo de técnicas que são utilizadas e que porventura não serão suficientes, ok? Já falámos de backups, já falámos também da opção de guardar informação em plataformas cloud. Se formos aos anos 90, existia aqui a confiança de que, estando atrás de uma firewall, estávamos seguros. Hoje em dia, se calhar, o tópico é temos a informação na cloud, portanto, estamos seguros. No entanto, reparem que há aqui uma série de desafios relacionados com a utilização ou com o colocar de informação em cloud, nomeadamente garantir que toda essa informação está realmente em cloud, que eu consigo, de facto, fazer restore e obter essa informação novamente. Efetivamente, é sempre a partir de um dispositivo que acabamos por fazer a autenticação e a autorização de acesso a essas plataformas. É necessário largura de banda para garantir que essa informação chega ao destino e, por outro lado, mais importante que tudo, não existe qualquer tipo de garantia com uma proteção baseada em backup de que a minha informação não foi exfiltrada ou não poderei sofrer na mesma um resgate para a não publicação dessa informação. Por outro lado, e falando novamente do whitelisting, processos que são classificados genericamente ou por atributos estáticos como confiáveis, não nos dão garantias de ser atacado ou de ser alvo de um ataque de ransomware. Mais que tudo, processos legítimos são muitíssimas vezes, 80% dos ataques que ocorreram no início dos primeiros 6 meses de 2020 foram baseados em ataques fileless, em que não foram utilizados qualquer tipo de processos de payloads, de malware, por assim dizer. Por outro lado, ao dia de hoje, um ataque mesmo efetuado através de um processo que utiliza um fecheiro, esse fecheiro pode estar perfeitamente assinado com uma CA reconhecida e credível de mercado, ou com uma própria CA interna. Portanto, acaba por o facto de um software ou um processo estar assinado digitalmente não nos garante absolutamente nada. Depois, a questão que tem que ver com aquilo que é a nossa responsabilidade, ou seja, quero eu, administrador de uma solução de segurança, ter nas minhas mãos a responsabilidade de classificar se um processo é legítimo pode ser executado ou que um processo suspeito não é legítimo. Serei eu que terei que efetivamente tomar a iniciativa de detonar determinado fecheiro para saber mais sobre ele. Todo este tipo de responsabilidade deverá estar do lado de quem administra a solução ou deverá estar do provedor da solução. E no fundo, em jeito de despedida, dar-vos aqui alguma visibilidade sobre aquilo que ocorreu, nomeadamente no ano de 2019. 500% de aumento de ataques de ransomware face a 2018. Temos aqui alguns exemplos de empresas que efetivamente foram atacadas e que esses ataques foram bem sucedidos. E depois um outro indicador. Estamos todos habituados a ver comparativos de rácios de detecção. Perceber também que estes rácios de detecção são meramente baseados naquilo que é o fecheiro de assinaturas, ou se quiserem, não é o fecheiro de assinaturas, é também toda a capacidade de base de conhecimento disponível em cloud, portanto, todo aquele threat intelligence que basicamente todos os fabricantes têm e que está disponível através de internet para a própria proteção poder consultar rapidamente e ter um verdito sobre já conhecemos isto, sim, não, é malicioso, é confiável. Ora, todos estes rácios de detecção são realmente feitos com base neste tipo de conhecimento ou de base de conhecimento, o que não implica que os fabricantes não tenham, e nomeadamente naquilo que a mim diz respeito, não tenham outro tipo de tecnologia que não está baseada em base de conhecimento, mas que está baseada em comportamento, que está baseada em sequência de eventos, está baseada em investigação proativa de threat hunting e que me permite, de facto, desenvolver regras contextuais que não estarão disponíveis no tal VirusTotal ou no tal qualquer outro motor que me permite correlacionar um determinado fecheiro ou uma determinada hash
com um sem número de fabricantes de segurança. O facto é que 61%, num estudo feito aqui por um Fórum Mundial de Economia, 61% das organizações reportaram sofrer ataques de cibersegurança em 2018. E, portanto, a tendência é de facto para aumentar. Tipicamente, não falamos só de ransomware, e este é outro ponto muito importante, falamos de ataques cibernéticos. E hoje em dia poderão acabar com o sintoma de um ransomware, de um resgate, em que efetivamente é pedido, seja pagamento em BitLocker, seja de que forma for um pagamento, ou meramente a recolha dessa informação e depois, por exemplo, a venda de acesso a determinado PC, e recordo-me particularmente de um ataque que era RATS, em que não havia aqui interesse nenhum em sinalizar de facto o ataque, havia criar um sintoma do próprio ataque, mas sim simplesmente recolher o máximo número de informação de determinada rede, catalogar esse tipo de informação disponível e depois, noutro tipo de mercados, vender o acesso a essas máquinas para quem o quiser. Neste particular, termino mesmo então com o ataque à Sony. Efetivamente, o mundo inteiro atribuiu as culpas à Coreia do Norte pelo ataque e veio-se a saber mais tarde que efetivamente foi levado a cabo por um IT admin que foi despedido, vendeu as suas credenciais a North Korea.